Então, galera, como vocês podem perceber, a gente tem um choque de realidade, né? Porque o Brasil, ele é um dos últimos no ranking de segurança e a Alemanha tá lá num dos primeiros. Então é claro que você vai ter diferenças muito drásticas, né? E nesse vídeo que a gente tá trazendo hoje pra vocês, a gente quer mostrar um pouco do que a gente sente aqui pra mostrar a experiência que a gente tá vivendo num país que você não precisa ter medo de ir e vir, você pode simplesmente ir pra qualquer lugar, a hora que você quiser, com quem você quiser e vai estar tudo tranquilo, sabe? Hey Leute! E aí, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Jéssica. E eu sou o Matheus. E hoje viemos em um lugar um pouco diferente aqui, como vocês podem ver. Tem uma floresta aqui atrás da gente. E aqui na nossa frente tem um campo aberto, assim, bem bonito. E viemos falar sobre este sentimento, sobre esta palavra que se chama liberdade. E a gente quer falar sobre essa liberdade de poder andar na rua sem se preocupar, poder andar com o celular na mão. Poder fazer isso que a gente tá fazendo aqui, tranquilo, de boa, no meio de uma floresta que não tem ninguém. E com essa sensação como se você pudesse ir para todos os lugares, e que realmente pode, né? Esse tipo de sensação, inclusive, é coligado, é claro, com a segurança. A gente fez uma pequena pesquisa e a gente descobriu que a Alemanha está no ranking em 21º lugar, pelo Institute for Economics and Peace. E por outro lado, o Brasil ele está em 118º lugar. Então, infelizmente, tem uma grande diferença, né, em relação a isso. E a gente vai citar mais ou menos alguns fatores que eles levaram em consideração quando estavam fazendo esse ranking, certo? E os seguintes fatores que são levados em consideração: número de conflitos violentos internos e externos, nível de desconfiança, instabilidade política, potência para atos terroristas, número de homicídios, despesas militares em porcentagens do PIB. Bom, e baseado nesses fatores, basicamente, uma pontuação é calculada por esses 163 países, e o país que tiver a menor pontuação vai ter o melhor desempenho neste ranking. A gente queria falar mais ou menos os top 10, que são... Em primeiro lugar está a Islândia, em segundo lugar está a Nova Zelândia, em terceiro lugar está Portugal, que deixou a gente meio curioso, assim, por quê? Porque a gente imaginava que talvez seria um pouco diferente o ranking, mas eu acho que pelos fatores, eu acho que faz até sentido. Em quarto lugar está a Áustria, em quinto Dinamarca, em sexto lugar está Canadá, em sétimo Singapura, em oitavo lugar está a Eslovênia, e em nono o Japão, e em 10º lugar está a República Tcheca. Então, como vocês podem ver, a Alemanha não está nesses 10 primeiros países, mas mesmo assim a gente pode perceber que isso não influencia 100% em relação de como a gente se sente aqui. Eu acho que de qualquer forma a gente se sente super seguro e, claro, a Alemanha já estando em 21º lugar é um número bom. E uma das curiosidades é que 25 dos países mais seguros são europeus, além de que não houve nenhum declínio em relação ao período de 2009. Então, uma coisa que a gente achou bem legal também foi um artigo que ele estava falando que a Alemanha, em relação a toda essa situação que a gente está passando, ela está em segundo lugar como o lugar mais seguro para se viver com esta situação do Covid-19. Então, galera, como vocês podem perceber, a gente tem um choque de realidade, né? Porque o Brasil, ele é um dos últimos no ranking de segurança e a Alemanha tá lá num dos primeiros. Então é claro que você vai ter diferenças muito drásticas, né? E nesse vídeo que a gente tá trazendo hoje pra vocês, a gente quer mostrar um pouco do que a gente sente aqui pra mostrar a experiência que a gente tá vivendo num país que você não precisa ter medo de ir e vir, você pode simplesmente ir pra qualquer lugar, a hora que você quiser, com quem você quiser e vai estar tudo tranquilo, sabe? E uma das principais coisas que eu gostaria de citar aqui é que, por exemplo, todas as vezes que eu volto pro Brasil, uma das coisas que eu me lembro bastante é que eu sinto muito medo de poder sair na rua assim sozinha, de poder fazer qualquer coisa, sabe? Poder ir numa padaria andando, até ir pra praia às vezes sozinha, eu prefiro não ir, eu prefiro poder ir com os meus pais ou com alguém. Eu já fui até assaltada na cidade que eu morava, então isso meio que acaba criando um trauma, sabe? Você fica com mais medo ainda de sair, sabe? Então... eu acho que realmente tem uma diferença enorme. Assim, claro, nada aqui é 100%, nada em nenhum lugar do mundo vai ser 100% de certeza que nada vai acontecer. A única questão que a gente tem são as estatísticas e também você pode perceber que naturalmente as pessoas já fazem isso, sabe? Ficar com o celular na mão, não sei o que. Claro, você em cidades maiores você precisa acabar tendo um cuidado maior, mas aqui em cidades pequenas geralmente é muito mais seguro, sabe?
Hoje em dia a gente mora em Metzingen, que é uma cidade relativamente pequena. Mas antes a gente morava em Münster, que tipo, é um pouco maior do que Metzingen. E tipo, ela já foi considerada uma das melhores cidades para se ver no mundo em 2004. Inclusive eu já fazer um vídeo só explicando sobre Münster, que não é uma cidade muito conhecida com vocês. E tipo, tem várias coisas muito legais que você pode fazer lá. E lá, cara, você pode andar de bicicleta pra tudo quanto é lado. Independente da hora, você pode ir pra festa, pode voltar de madrugada, não tem problema nenhum. Você não precisa ficar, você não tem muito trânsito. O trânsito deles é tipo no máximo 15 minutos, assim, sabe? 15 minutos não, tipo, E olha lá, minutos, exatamente, sério. sabe? E vai pra academia de bicicleta, você faz, enfim, gente, tudo. Ou andando até, né? Muito gratificante você ver todas essas pessoas andando de bicicleta e Essa você vida sabe? na rua, sabe? Todo mundo andando despreocupado. E, tipo, Sim. você pode simplesmente comprar as coisas que você quer e usar, sabe? Tipo, no Brasil você não pode andar com um relógio bom na rua, até mesmo um cordão, sabe? Então, Principalmente tipo, o Matheus, que ele vem do Rio de Janeiro, né? Então, E por assim, incrível que- desculpa, mas a gente sabe que no Rio de também são as Janeiro tem bem estatísticas, mais questão de crimes e tal, mas o Matheus, até hoje, por incrível que pareça, eu nunca fui ele assaltado. nunca foi assaltado. Eu já fui quase assaltado algumas vezes, porque eu era, tipo, no Rio eu andava muito de bicicleta pra lá e pra cá, sabe? Eu morava lá no Recreio, então, tipo assim, era tudo de bicicleta, eu andava, tipo, de madrugada de bicicleta pra ir pro treino e tudo mais, e eu nunca fui assaltado, mas pode ser que seja, pode ser não, é uma das exceções, assim, né? Mas eu também não andava muito com o telefone na rua, eu tentava sempre ficar, tipo, meio ligado, e isso acaba sendo até meio que um trauma, como eu tava falando com a Jéssica um dia desses, que a gente tava indo no mercado, e aí passou um cara, tipo, de bicicleta, assim, De moto, na real. pertinho, assim, Bem da gente perto. devagarinho, porque a moto dela é aquela cinquentinha, então vai vindo assim devagarinho do lado, e já, tipo, já olho assim e já fico meio na meu Deus. defensiva, tá ligado? Porque, tipo, isso já é a minha memória que eu tenho no Brasil, porque no Brasil, se eu vejo isso, já saio correndo, tá ligado? Então, isso é uma coisa que aqui não tem problema. Até um dos exemplos aqui em Mettingen, que é muito incrível, isso eu fiquei muito chocada no início, mas a gente consegue ver criancinhas bem pequenas, bem pequenininhas, Chega a ser tchutchuquinhas assim. fofinho, porque você Sim, vê elas de tipo, mochila, a mochila é gigante, elas pequenininhas assim, Sim, sabe? exatamente. Elas andando sozinhas, indo pra escola, sabe? Elas são um grupo de criancinhas, tipo 5 ou 6, elas estão com um coletezinho, assim, meio bem... Que reflete, assim, né? Fininhozinho, de alguma cor por conta dos carros, eu acho. Mas a maioria, elas estão indo, sabe, em grupo, 5, 6 criancinhas de 6, 7 anos, andando sozinhas, até menos, né? Indo sozinhas pra escola, porque os pais sabem que é seguro e os pais sabem que elas vão pra escola, né? Indo pra escola de ônibus. Ônibus vezes de ônibus público, também. galera. Tipo, não é de carro, Sim. uma coisa assim, não. Eles botam simplesmente em ônibus. E a gente pega esses ônibus também pra ir pra aula. Sim. Então, e tipo assim, eles estão, sabe? Mas também a gente vê as crianças andando sozinhas, tipo, andando sem ônibus mesmo, andando mesmo. Também, Sim, também. Ah, e esse detalhe do colete é porque, tipo, normalmente na época de inverno, aqui na hora que a gente vai pra escola, umas 8 horas tá né? escuro, né? Então elas usam esse colete pros carros com farol refletirem, tá? Sim. Isso é uma coisa que é muito legal também, que é Sim, exatamente. bem pensado até. E sem contar que as crianças também aqui na Alemanha são bem policiadas, né? Porque se fosse eu no Brasil, com sei lá, 5 anos de idade, botando no ônibus assim sozinho, onde é que eu ia parar, né? Pois é, Matheus, é essa mentalidade que a gente tem que Essa mentalidade evitar, também que é... né? Não, essa mentalidade que é da cultura, isso é então. cultura também, né? Sim. Outra coisa que eu queria falar em relação a sendo mulher, basicamente, porque ser mulher hoje na sociedade é, querendo ou não, mais difícil, principalmente quando a gente fala em relação à segurança. Uma questão que eu vivi aqui, que eu já vivenciei, eu podia, por exemplo, voltar 1h da manhã sozinha da balada pra casa e... da festa pra casa e não ia acontecer nada, sabe? Não aconteceu nada. Em comparação com a Alemanha, com o Brasil, onde 1,6 milhões de mulheres são violentadas anualmente, isso é um número surreal, sabe? Tipo, estar vivendo em um lugar onde realmente não existe essa questão dessa violência contra a mulher tão forte assim, acaba sendo um privilégio, acaba sendo uma coisa que eu desejaria para todas as mulheres, porque eu sei como é difícil. Eu vivia no Brasil também com medo e é uma questão que não é fácil e que até hoje muitas pessoas minimizam este problema, mas que é muito real. Porém, nem tudo são flores. Aqui na Alemanha também a gente deu uma pesquisada e um dos maiores problemas para a violência contra a mulher aqui é em relação à violência doméstica, que sim, também acontece muito no Brasil, mas aqui na Alemanha, principalmente, é onde mais essa tecla bate ainda, sabe? E a gente deu uma pesquisada, mais ou menos 140 mil mulheres aqui na Alemanha são violentadas em relação à violência doméstica. E, claro, esse número parece bem pouco relativamente em relação a que a gente falou com o Brasil, porém o tamanho do Brasil é muito maior, né, do que a Alemanha, mas querendo ou não, eu acredito que isso reflita um pouco nessa questão da segurança, da cultura
e de muitos outros fatores, sabe? Eu acho que não existe cidade perfeita, não existe lugar perfeito para se viver, mas eu acho que você poder viver em paz, você poder viver em um lugar onde você se sente bem, onde você pode andar sem ter medo, é uma coisa assim gratificante, é uma coisa que é surreal, sabe? E é uma questão também porque aqui na Alemanha é um lugar que você, tipo, tem uma qualidade de vida muito boa e que você sabe que você não vai ter problema quando você, tipo, envelhecer. Então você sabe que você vai trabalhar e quando você chegar naquela fase de aposentadoria, vai ser tranquilo, você vai poder sair na rua, você vai poder pegar um ônibus e que, mano, o ônibus aqui na Alemanha, ele abaixa pra ficar no nível da calçada, sabe? Não é que nem no Brasil que esses ônibus ficam lá em cima. Então pros idosos vai ser uma qualidade de vida muito boa, as pessoas respeitam, eles podem andar na rua, as calçadas são niveladas, sabe? Então você passar a sua velhice aqui na Alemanha, você tem liberdade, sabe? Você não vai ficar trancado dentro de casa porque você não vai conseguir sair na rua direito, que nem no Brasil, que é tudo esburacado, tudo assim, sabe? Então isso é um fator também que é uma qualidade de vida muito boa e é uma liberdade também para os idosos. Até mesmo, por exemplo, aqui em Metzingen, tem um cara que ele é cego, sabe? E a gente todo dia vê esse cara andando, tipo, mais ou menos no mesmo horário, no mesmas coisas, tipo assim, ele tá andando e o pessoal, tipo, ele sai da frente, tipo, então eu acho isso muito legal também, ver que, tipo, qualquer tipo de pessoa, qualquer tipo de deficiência, qualquer tipo de idade, tanto criancinha de 5 anos, quanto adulto de 80, 90 anos, pode sair na rua com a maior liberdade do mundo e não vai ser julgado, e não vai ter problema, vai ter total segurança, assim, possível, sabe? Isso é muito, muito legal. Enfim, nós trouxemos aqui alguns fatos pra vocês, um pouco da nossa experiência também, do que a gente viveu, do que a gente tá vivendo e como a gente tá se sentindo. E ficamos felizes que você assistiu até o final. Então, caso você tenha gostado, você já sabe, né? Deixa o like aqui no vídeo, comenta, compartilha com o pessoal. Caso você que mora aqui na Alemanha também tenha alguma experiência tanto boa quanto ruim sobre liberdade aqui na Alemanha, ou então em qualquer outro país, ou até mesmo no Brasil, também deixa aqui nos comentários ou manda um direct pra gente no Instagram, que também tá aqui, vai deixar o Instagram pra vocês. Que siga a gente no Instagram também, que é muito legal, a gente compartilha nosso dia a dia aqui. E no próprio Instagram, nossos stories, você consegue ver como que é a nossa liberdade aqui na Alemanha, né? Que a gente tá sempre mostrando pra vocês nosso dia a dia aqui, né? Exatamente. Pois é, galera. É isso. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado, galera. Tchauzinho. Tchau.